Vocês estão prontos, meus irmãos e minhas irmãs? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho como falar o que eu preciso falar para vocês para destravar esse ano e essa década na sua vida, se você não me escutar com atenção os 28 slides que nós queremos passar. Aleluia. Você precisa entender o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Primeiro, veja aqui se consegue filmar sem essa luz aqui. Se a iluminação ficar bonita, desliga ela aí para ver, para a gente não ter, quanto menos incidência. Veja aí se consegue filmar bem. Consegue me ver bem? Tranquilo aí? Então beleza. Mais importante é o slide. Tá pegando os slides, filho? A parede ali? Depois eu corto essa parte. Aleluia, glória a Deus. Esse é um ano, 2022 é um ano de mudanças. Não é um ano de mudança no singular, é um ano de mudanças no plural, porque mais de uma mudança vão acontecer na nossa igreja e na sua vida. Aleluia. Portanto, você precisa acompanhar. Nós vamos indo. O texto, segundo slide, texto, eu estou passando aqui, mas ele não está conectado ali. Então você não consegue. O texto é grande, então você vai ter que tomar aí o único momento onde você vai tomar a Bíblia, porque esse texto é longo. Os demais você consegue ler aqui, porque são curtinhos, aí eu ampliei, mas esse aqui não tem jeito. O tema do nosso ano é Hebreus, no capítulo 12, do versículo 25 ao versículo 29. Diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Aleluia. Ora, versículo 27 de Hebreus 12, as palavras mais uma vez, one more time, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas frágeis ou criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Aleluia! Por isso, recebendo nós, igreja, um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Este é o tema. E já entrando, próximo slide, este ano, além de ser um ano de mudança, este ano está dentro de uma década. Eu não tenho muito tempo para ministrar, não tenho condições de ministrar a você o significado do ano hebraico 5782, mas por uma convergência divina, o 5782, que é o ano para os judeus religiosos, também é o nosso ano 2022, terminam com 2. Dois anos atrás, escutem com muita atenção, portanto, nos 5.780, de onde veio esses 5.000? Segundo os próprios judeus, este é o tempo da fundação, da criação do homem.
Esta é a forma como eles contam o tempo de forma religiosa. Claro que esse tempo não é um tempo realmente que nós podemos acertar no termo da criação de Adão. No entanto, há uma série de mecanismos internos desta gametria. Não é numerologia. A numerologia é mística, mas a gametria é a contagem e a revelação dos números bíblicos. Esta é uma outra ciência. Eu também não tenho tempo para falar com vocês sobre isso, mas eu prometo que daqui para frente a gente vai falar de coisas mais proféticas na igreja. Portanto, independente de se é a fundação da cidade de Jerusalém, ou se é a criação de Adão, não importa. Há uma contagem que foi feita, e esta contagem chegou até nós e começou em tabernáculos do ano 5782 para os religiosos de Israel. E no ano 5780 começou uma nova década. Claro, número 0 começa uma década nova. Na década passada, os estudiosos da linguagem e dos números bíblicos entenderam que encerrou uma década da visão. E a partir de 5780, portanto no ano de 2020, começou uma década da fala. Portanto, nós estamos no segundo ano da década da fala, do falar. Muito mais um ano, muito mais do que uma visão, é um decreto, é um tempo de falar, mas não falar qualquer coisa. Durante os slides você vai perceber. Isto significa duas coisas. Em primeiro lugar, antes de entrarmos no que o nosso texto vai nos dizer, e depois no que os profetas dizem, nós precisamos conectar as duas coisas nessa noite, porque nós, como igreja, vamos, e como pessoas, vamos nos mover, os que creem, vamos nos mover de acordo com isso. A primeira coisa que nós precisamos saber desse tempo que se abriu é que é um tempo de pensar muito antes de falar. Diga, pensar antes de falar. Olha, interessante. E quando falar, saber que aquilo que se fala está de acordo com as palavras do Senhor. Você não é apenas para falar por falar, não é apenas para pensar antes de falar, mas quando falar, saber que o que você está falando está em linha com as palavras de Deus. Isso é importantíssimo, e nós vamos nos treinar durante o ano. Porque o que o Senhor abriu para nós não é apenas um ano, mas nós vamos ainda continuar por mais 8 anos dentro de uma década falando. Segunda coisa que nós precisamos entender é que este tempo é um tempo que só devemos dar ouvidos às vozes autorizadas e específicas do Senhor nas nossas vidas. Você não pode mais dar ouvidos a qualquer pessoa, a não ser aqueles que são autorizados a falar em tua vida, os teus pastores e os profetas de Deus na tua igreja. Outras vozes, esqueça, porque estas vozes não conhecem a tua vida e não são ordenadas por Deus para guiar você. Amém? Amém. Eu sei que, mas é isso. Próximo slide. Nós precisamos entender, portanto, agora o que o texto vai nos dizer de Hebreus 12. O nosso texto de Hebreus 12. O que é que ele quer nos dizer nesse ano de 2022? Primeiro,
que neste tempo não devemos nem podemos recusar a voz pastoral e profética que nos adverte ou nos indica caminhos. Amém. O texto diz: se você recusar, não recuse a voz do que fala. Você leu, está com o texto aberto diante de você? De Hebreus 12, diz lá: não recusa a voz do que fala, porque aqueles que recusaram a voz do que fala foram rejeitados e sofreram condenação. Portanto, este é um tempo e um ano muito cuidadoso para você. Eu aqui não estou preocupado, em hipótese alguma, de alguém pensar que estamos puxando brasa para a nossa sardinha, ou como ontem nós falamos aqui, que as pessoas pensam que queremos controlar a vida das pessoas. Não estou preocupado com isso, amém? Amém. O que eu estou falando é o que procede de Deus para você. E pronto, final, e não me preocupa nada mais. Ok? Número 1, este é um tempo em que você não deve recusar a voz pastoral e profética que te adverte e que te indica caminhos. Quando nós falarmos para você, faça, o que você faz? Quando nós falarmos para você, faça, o que você faz? Diga: eu faço. Eu faço. Diga: eu ouço. E obedeço. Está com medo? Diga: eu ouço. E obedeço. Porque a voz que eu escuto me direciona para o bem. A segunda coisa que esse texto nos adverte, nesse ano, nos indica, é que neste tempo, nesse ano de 2022, e não é apenas por causa de eleições, mas é porque quando se estuda o 2022, o 20, as letras do ano em hebraico, na linguagem da Bíblia, quando estudamos a letra, não é o tal, o tal está lá como a 22ª letra, e o se vê que é a 20ª letra. Quando se estuda as duas letras juntas, tem dois significados: caos e provisão. O número 20 e 22 significa caos e provisão. Então não estamos falando de eleição, estamos falando que este é um tempo que ainda haverá momentos de caos, incertezas e insegurança. 2022 ainda teremos. Nós não podemos falar só o que é bom, temos que falar o que Deus quer falar. E às vezes o que Deus quer falar é uma advertência. A advertência às vezes choca e nos chama a atenção. Então essa é a segunda coisa que o texto de Hebreus nos diz, é que esse tempo ainda haverá momentos de caos e incerteza, porque Deus está dizendo que vai abalar coisas que precisam ser abaladas. Amém? Amém. Número 3, a terceira coisa que esse texto nos diz é que isso é necessário e que está nos planos de Deus, pois Ele tem um propósito de eliminar as coisas abaláveis. Deus está no negócio. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está no caos, operando no que foi dito antes, nas incertezas, porque Ele precisa eliminar as coisas frágeis, as coisas que podem ser queimadas, as coisas que podem ser abaladas. Ele precisa colocar algo novo, mas que não pode ser destruído nunca mais. Número 4, o texto de Hebreus também nos diz para nós como igreja que 2022, que em meio a tudo isso, o Eterno nos deu um ambiente que não pode ser destruído, é o reino. O texto você leu: portanto nós que recebemos um reino inabalável, em meio a todo esse caos, incerteza e dificuldades que ainda vai por um momento acontecer, alguns profetas dizem, alguns estudiosos dizem assim:
20 começa com um caos, com incerteza, com dificuldade, mas 22, o ano termina com provisão e com bênçãos. Aleluia! Começa com caos, mas diante dele, durante ele e ao final dele, nós olharemos e veremos toda a provisão de Deus. Por isso que este ano 2022 para a nossa comunidade, em meio a tudo isso, o Eterno nos deu um ambiente que não pode ser destruído e quer que sua igreja desfrute de um tempo excelente. Amém? Amém? Número 5. Em último lugar, do texto de Hebreus 12, esse texto de Hebreus 12 nos indica, por último, que Deus, Ele deseja que o seu povo e sua igreja compreenda a natureza dele. Quando lá está escrito no versículo 29, porque o Deus é um fogo consumidor, está conectado às palavras que ele falou antes, que ele precisa destruir o que precisa ser destruído, abalar o que precisa ser abalado, para colocar no lugar aquilo que não pode ser abalado. Ora, quando ele diz que diz que tudo isso acontece por causa, pelo motivo que o nosso Deus é um fogo consumidor, ele está indicando que nós devemos compreender a natureza do nosso Deus. Com Deus, com o nosso Deus, só fica o que pode resistir ao fogo. Com Deus, só permanece o que passa pelo fogo e fica. Paulo já disse isso em Coríntios, não foi? Capítulo 3. Olha, eu como sábio construtor coloquei um fundamento que é Cristo. Veja como cada um constrói, cada um é você, como cada um de nós construímos sobre esse fundamento. Alguns constroem com palha, com feno e com madeira, outros constroem com pedras preciosas, com prata e com ouro. A obra, a estrutura, a vida, a construção da vida de cada um de nós será, diz Paulo, provada pelo fogo. Então o que é madeira vai queimar, o que é palha vai queimar, o que é feno vai queimar, o que é prata vai passar pelo fogo, o que é ouro vai passar pelo fogo, o que é pedras preciosas vão passar pelo fogo. Todos passarão pelo fogo, mas o que é que sai do outro lado do fogo? Só a prata, o ouro e as pedras preciosas, só aquilo que não pode ser destruído. A madeira fica, o feno fica, a palha fica no fogo. Paulo diz ainda: o indivíduo não vai ser salvo, porque foi destruída a obra dele, mas vai ser salvo como que pelo fogo. É como que o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: eu não quero isso para ninguém, porque é vergonhoso ser salvo como que pelo fogo. Depois de toda a nossa obra, depois de toda a nossa vida, ao ser passada pelo fogo de Deus, não permanecer. A vergonha é grande. Vamos ser salvos, graças a Deus que seremos salvos, mas não é legal ser salvo como que pelo fogo. Amém? Amém. Agora precisamos passar a um outro nível. Eu vou só repetir aqui para você. Eu vou repetir as 5 indicações que no nosso texto de Hebreus. Isso tem a ver com o nosso ano de 2022, como igreja. Em 2022, nós não, como igreja, não devemos recusar a voz pastoral e profética que nos adverte e nos indica caminhos. Em 2022, você e eu, como igreja, precisamos entender que esse ainda é um ano que haverá momentos de caos, incerteza e insegurança. Precisamos entender em 2022 que isso é necessário que aconteça. Está nos planos de Deus, pois Ele tem um propósito de eliminar as coisas abaláveis. Precisamos entender em 2022 que em meio a tudo isso, o Eterno, nosso Pai, nos deu um ambiente que não pode ser destruído. O reino de Deus não pode ser destruído. Amém. E Ele quer que sua igreja desfrute de um tempo excelente.
Ele deseja que o seu povo, a sua igreja, compreenda a natureza dele. Só com Deus só permanece o que pode resistir ao fogo. Diga: eu resistirei ao fogo. Você é um tempo de decreto, você precisa falar sobre você mesmo. Diga: eu resistirei ao fogo. Diga: a minha obra, a minha construção, a minha vida resistirá ao fogo. Agora vamos mudar de ambiente. Vamos sair do ambiente da Comunidade Batista Bíblica e vamos subir um pouco mais, para que os homens e as mulheres de Deus no mundo todo, inclusive os nossos profetas, nós temos aqui uma escola de profetas, e tem a profeta Mor, né? Que é a bispa. Então nós temos também os nossos profetas, amém? Então, o que é que os profetas dizem? Ô bispo, por que é importante dar ouvidos aos verdadeiros profetas de Deus? Verdadeiros, porque tem falsos. Por causa desses dois textos aqui. 1 Crônicas 1, na Antiga Aliança, versículo 20 e versículo 22. Crede no Senhor vosso Deus. Você crê em Deus? Amém. Você crê em Deus? Amém. O texto diz: creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Nós precisamos ser mais inteligentes. O segundo texto está em 2 Pedro, na Nova Aliança, capítulo 1, versículo 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. Alguma versão vai dizer assim: a palavra dos profetas. A palavra profética. E vocês fazem bem, Pedro dizendo, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. A palavra profética, a palavra dos profetas. Porque esta palavra profética, esta palavra dos profetas é como uma luz que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então temos que ser mais inteligentes e passar a acreditar no que os profetas verdadeiros de Deus falam. Sim ou não? Sim. Aí, então agora a gente vai caminhando um pouquinho. O que é que tem uma outra coisa que a gente sabe antes de entrar no que os profetas dizem? Nós passamos a compreender, aqui vai para o ministério de intercessão da igreja, profético de intercessão. Nós sabemos que todas as palavras proféticas devem ser banhadas de intercessão ao longo do tempo, antes de seu total cumprimento. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos, o que nós sabemos hoje? Hoje nós sabemos que todas as palavras proféticas devem sempre ser banhadas em intercessão ao longo do tempo, antes de seu total cumprimento. Olha Daniel. Daniel no capítulo 9, versículo 2 e 3, Daniel está lendo a Bíblia que ele tinha. E na Bíblia que ele tinha o livro do profeta Jeremias. Ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. E no primeiro ano do seu reinado, Daniel 9, 2 e 3, entendi pelos livros. Ele estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia que ele tinha, os livros dos profetas, que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, ele está estudando. Daniel está estudando os profetas. O profeta estudando os profetas. Ele está estudando os profetas. Ele disse: olha, Deus falou algo ao profeta Jeremias. A desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei. Quando Daniel entendeu que pelo profeta Jeremias ele estava no cativeiro da Babilônia com o povo de Israel, e ele está preocupado: o que Deus vai fazer? Nós viemos para o cativeiro, isso não vai acabar? Esse estado de coisas não vai terminar? Ele está pesquisando.
lendo a Bíblia para saber, lendo os profetas para entender alguma coisa. E aí ele diz: uau! Em outras palavras, Deus falou para Jeremias que seria 70 anos. Quando ele tem essa informação, o que é que ele faz? Leia a Bíblia aí, se é que você está com o texto. Eu não sei se você consegue ler aqui, né? Quando ele descobre essa informação, o que é que ele faz? Ele passa, versículo 3: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco espetado na cinza. Quando ele entendeu a informação, ele não era aquele tipo de pessoa que diz assim: ó, Deus falou, vamos esperar o cumprimento. Deus já disse, tá bom. Não precisa fazer nada, Deus já falou. Tem gente que pensa assim: ah, Deus já disse, deixa aí. Deus já falou, Deus prometeu. A pessoa recebe uma profecia na igreja, e aí ela recebe uma profecia, Deus dizendo que vai fazer algo na vida dela. E o que é que ela faz? Ela fica passiva. Ela diz: Deus falou comigo, tá bom, vou esperar. Não! Agora que você entra em coração, é agora que você entra em jejum, é agora que você come com súplica, é agora que você veste de pano, de saco e cinza, é agora que você busca Deus em oração, para que aquela palavra se cumpra plenamente. Aleluia! Porque o fato de Deus ter dito, e ainda que Deus seja fiel para cumprir, Deus espera que você regue cada palavra profética com oração e com intercessão. Aleluia! Porque Deus espera que você acredite no que Ele disse. E a única maneira de você provar para você mesmo que você acredita no que Deus disse é orando por aquilo todo dia. Aleluia! Falando em outras palavras, Deus quer atitude. Agora veja, Daniel no capítulo 10, ele volta o rosto. Escute, ele volta o rosto para buscar. Um capítulo depois, versículo 1, capítulo 10, versículo 12. Ele está no período de buscar Deus, de orar com jejum. Ele não sabe o dia que vai responder, que Deus vai responder. Um belo dia, versículo 12, então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as tuas palavras, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. E foi por causa destas palavras que desde o primeiro dia que você entendeu e começou a orar, desde o primeiro dia, foi por causa destas palavras que eu vi. Os anjos se moveram para trazer a resposta que Daniel pediu. 21 dias depois que ele ouviu uma palavra, ele começou a jejuar e a orar. Mas o anjo está dizendo: ó, eu não estou vindo aqui porque tem 21 dias, não. 21 dias é um número qualquer. Eu estou vindo aqui porque desde o primeiro dia que você orou, Deus já te ouviu. Aleluia! E é por causa dessas palavras que eu vi. Os anjos se movem por causa da tua intercessão. Aleluia! Deixa-me te falar uma outra coisa, não está aqui nessa, mas é uma revelação aqui para você. O combustível para os anjos atuarem nessa terra são as tuas orações e as tuas intercessões. Os anjos ficam desesperados quando o cristão ora de acordo com a palavra de Deus, porque os anjos sabem que aquilo é combustível para eles agirem. Ele diz: olha, esse camarada, essa pessoa está orando, essa pessoa está orando, está de acordo com o que Deus falou, está alinhado com o que Deus falou, está em linha profeticamente. Os anjos estão desesperados: manda aí, Deus, manda aí, que a gente vai agora. Deus deu uma segurada no Gabriel. Gabriel estava doido para descer. Gabriel disse assim: desde o primeiro dia eu estou doido para descer. Mas Deus me segurou. Esperou 21 dias. E quando eu estou descendo, o inimigo ainda veio no meio do caminho. Veio o espírito da Grécia para tentar impedir que você recebesse resposta. Mas aí veio Miguel.
deu para esse demônio. O Miguel desceu, deu uma parada nele, eu passei. E eu estou aqui para falar contigo, não tenha medo. Eu vou te dar a resposta do que você precisa. Amém? Agora passemos então ao que os profetas falam. Os verdadeiros profetas, as profetas, os ministérios proféticos de grande relevância, que eu e a bispa seguimos, e compreendemos, entendemos e sabemos que essas pessoas são de Deus. O que é que eles dizem que este ano e esta era, década, esta era, este tempo significam a partir deste ano de 2022? Em primeiro lugar, este é um ano de não quebrar os relacionamentos e de unidade. Este é um ano em que os relacionamentos não devem ser quebrados. Este é um ano que a igreja deve brigar, se for possível, pela unidade. Unidade total. Não tenho tempo para ficar falando textos, mas este é um tempo de não quebrar relacionamentos e este é um tempo de unidade. Segunda coisa, este é um ano de portas abertas, é o que eles dizem. Nós já vivemos isso, mas o Senhor abriu outras portas. Este é um ano de portas abertas. O que o Senhor também fala nesse tempo de 2022 ou do ano 5782. Este é um ano, passando, eu já passei. Este é um ano que não precisamos temer os acontecimentos. Este é um ano que você não tem que ter medo. Fale para quem está do seu lado, olhando no olho dele ou dela, não tenha medo. Não tenha medo. Ou fale para outra pessoa, não precisa temer. Não precisa. Mas eu estou assustado com tudo que está acontecendo. Está fora da palavra de Deus. Eu estou com medo do que pode acontecer. Está desalinhado com Deus. Este é um ano de não temas. Aleluia. Aleluia. Próximo. Este é um ano de provisão em meio ao caos. Nós já vimos, já falei, antecipei. É um ano de provisão em meio ao caos. Uma coisa que eu ouvi de alguém deles é assim: tenha expectativa de que no meio do caos você receberá das mãos de Deus toda a provisão que você precisa. Aleluia. Isso é paz ousado, né? Eu creio. Eu creio. Mais esta é a era do Espírito Santo e um ano de atualização. Aleluia. Temos muito que falar sobre isso, mas no decorrer do ano. A atualização aqui é interessantíssima, porque tem a ver com tecnologia. Mas depois a gente fala sobre isso. Mais um. Este é um tempo de não demonizar as novas tecnologias. Não diga que as novas tecnologias são do diabo. Foi por causa destas coisas, de dizer que as novas tecnologias eram do diabo, que a igreja perdeu a televisão, que a igreja perdeu o rádio, que a igreja perdeu a internet, que a igreja perdeu tudo, que a igreja perdeu os museus, que a igreja perdeu os teatros, que a igreja perdeu tudo. Porque ficava dizendo que tudo era do diabo, que tudo era do mundo. Então não, e outra coisa, quando surgiu essa coisa do Xing Ling, a maior parte das igrejas cristãs não estavam prontas para a internet. A nossa estava. Uma parte estava, mas a maioria não. Pastores não sabiam o que fazer na rede. As suas igrejas não estavam conectadas. As suas igrejas não tinham YouTube, não tinham Facebook, não tinham WhatsApp, não tinham Instagram. Porque a tecnologia é do diabo. Estão entendendo? E eu tenho aqui pastor de testemunha, que pastores amigos nossos aqui de nossa região fecharam as igrejas na época. E não abriram mais. As igrejas faliram. Por quê?
Porque não estavam conectadas. Ele não tinha como se comunicar com o seu povo. Nós não. Até ceia online nós fizemos. Sim ou não? Nós estávamos prontos. Ainda faltou muito, mas estávamos prontinhos. Nós ficamos conectados. Nós não nos afastamos. Amém? Então, este é o tempo. E virão novas tecnologias ainda. E nós não podemos demonizar. Se Jesus e Paulo estivessem, e Pedro estivessem nessa época, eles estariam usando toda a tecnologia para pregar o Evangelho. Imagina Paulo no Instagram. Imagina. Talvez fosse o camarada que tivesse mais seguidores no Instagram. Paulo. Imagina Paulo no Instagram. Paulinos, @Paulinos. Imagina o Instagram de Paulo. Todo dia uma palavra. Amada igreja, o Senhor me revelou algo hoje. Já pensou? Bilhões de crentes escutando Paulo. Gente, se Paulo tivesse hoje aqui, ele ia amar a tecnologia. Jesus, então, todo dia Jesus ia dizer, café com Jesus. Todo dia na rede social. Café com Jesus não, porque talvez Jesus não tomasse café. Mas imagina que Jesus estivesse aqui e dissesse assim, qual é o teu site, Jesus? Pão e peixe. Todo dia de manhã, qual é o site do Senhor Jesus? Pão e peixe. Todo dia de manhã, venha se alimentar da palavra de Deus com Jesus, o Senhor. Já pensou? Acho que eu vou até querer um negócio desse. Pão e peixe. Não inspira não. Mais uma. Este é um tempo de avivamento. As pessoas falam muito de avivamento. Reformado, pessoas do seminário, tradicionais, reformadores, as igrejas reformadas, o pessoal fala muito avivamento. Mas eu te vou falar uma coisa. Este é um tempo de avivamento com santidade. Porque avivamento por avivamento, a gente está vendo aí, está todo mundo avivado, mas não tem santidade nenhuma. Tem worship, tem adoração, tem festa, tem isso, tem aquilo, etc e tal, mas não tem santidade nenhuma. E agora o Senhor está dizendo assim, Deus quer mudar a chave, quer saber de onde? Não é só avivamento não, é avivamento com santidade, vira a chave. Ou seja, tem que apertar um pouco o negócio. Mais uma. Este é o tempo de defender o que é bíblico. Os profetas dizem isso. É um tempo de voltar à Bíblia. Já voltamos a ler o Novo Testamento uma vez por ano de novo. Todo dia eu estou com você no Instagram e no YouTube. É tempo de defender o que é bíblico. Amém? Meu irmão, não é bíblico, joga fora. Minha irmã, não é bíblico, rejeita. Amém? Não é à toa que Deus colocou o nome da nossa igreja, Comunidade Batista Bíblica. Mais uma. Este é o tempo de estar preparado para tudo. Como é um tempo de caos, de incerteza, você, meu irmão, minha irmã, tem que estar pronto até mesmo para quando a coisa der errado. Aqui é uma coisa que algumas pessoas não gostam de ouvir. Mas você precisa estar pronto, estar pronta para tudo. Nada pode pegar você de surpresa, nem a notícia negativa. Escutou? Pega a visão. Mais uma. Este é um tempo de ampliar geograficamente. Olha que interessante. Eu não entendi no início, precisei de mais tempo para entender o que esses profetas estavam falando. Mas é um tempo de ampliar geograficamente a adoração e a batalha espiritual. Ou seja, nós precisamos ampliar a adoração. Não é apenas uma adoração local. Esta adoração precisa alcançar também outros níveis, outros espaços. Da mesma forma, a batalha espiritual, a guerra, não é só aquele negocinho de ficar ungindo, pegar helicóptero, derramar gotinha de óleo de unção na cidade. Não é isso. A batalha espiritual ampliada geograficamente é você carrega a autoridade do Senhor em sua vida. No lugar onde você chega, a batalha é feita, acontece e a vitória já está antecipadamente ali.
Porque em sua casa, em sua família, no local de trabalho, na escola, onde você estiver, na rede social, na tua própria rede, que é o teu ambiente, aquilo também é um lugar de batalha espiritual. Você não vai viver com a cabeça o tempo inteiro procurando inimigo, não. Mas naturalmente, você como pessoa entende que você tem uma posição espiritual. E esta posição é uma posição de batalha. Você não aceita mais o que é mundano, carnal, demoníaco, com naturalidade. A própria presença sua já faz com que aquilo já reaja contra você, por causa da luz que está em você. Só que a luz que está em você e o poder e a unção que o Senhor vai manifestar em tua vida é tão poderosa que cala, emudece, amordaça, destrói automaticamente a resistência das trevas. Este é o nível que temos que chegar. Para isso precisamos, em nossos ambientes de culto, aumentar a adoração e aumentar a batalha. A guerra com inteligência. Você já viu? A guerra com inteligência é diferente da guerra feita com soldados. As guerras comuns feitas com soldados, o que é que as nações diziam? Eu tenho mais soldados, então eu ponho todos eles na guerra, uma hora ele vence. Pela quantidade de gente que eu tenho, né, eu vou invadir os espaços, porque eu tenho muita gente. A quantidade de soldados, vai morrer muito soldado, mas eu vou vencer, porque eu tenho tanto soldado que as balas do inimigo não vai vencer. Essa é uma guerra antiga, quantidade. A guerra de hoje é eletrônica, é com inteligência. O drone chega no local e analisa se os generais estão ali e só precisa soltar um míssil. Mata os cabeças do negócio. É guerra inteligente. Guerra com inteligência. Batalha espiritual tem que ser a mesma coisa. Tem que ser com inteligência. Você tem que atingir apenas o alvo certo. Quando você atinge e corta a cabeça da serpente, o corpo só fica se debatendo. Já morreu. Aleluia. Guerra espiritual ampliada é guerra com inteligência. Não é ir no lugar ficar colocando a bandeirinha. Acabou, passou a época. Fizeram tudo isso e as trevas continuam aí, porque a igreja não entendeu o que fazer com a batalha espiritual. Mas agora o Senhor nos deu inteligência. E agora a gente sabe como fazer a guerra. Mais um. O próximo. É isso mesmo? O próximo. Este é um tempo de balança para as nações. Sabe o que é balança, né? Deus vai pesar nações na balança, inclusive o Brasil. Eu vi uma imagem interessantíssima dos países da América Latina, incluindo o Brasil, as economias. O verde é o Brasil. Qualquer dia desse eu posto isso. E aí tem os outros países, inclusive a Argentina, etc. e tal. Não estamos falando mal de outro país, não. O Brasil é a maior economia da América Latina desde 1965. Desde 1965. E não diminui. Quando as pessoas com a mente demoníaca querem colocar o Brasil embaixo e querem colocar esses países para ter uma fatia maior dessa economia, Mercosul e coisas parecidas, quer diminuir a riqueza do país e dar àqueles que não fazem nada por ela. Estão entendendo? Nosso país já tem muitos problemas internos, de mentalidade, de burrice. Então nós não precisamos aumentar a nossa burrice e ampliar espaços para aqueles que só vão consumir as nossas riquezas e não vamos nos beneficiar com nada. Quando eu vi que esse é o tempo de Deus fazer, de colocar as nações na balança,
Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo. Disse: Senhor, pôr as nações na balança é complicado. Porque Deus pôs uma nação na balança uma vez, através de um rei, não foi? O rei era o dominador do mundo todo. Belsazar, estão lembrados? Descendente de Nabucodonosor, estão lembrados? Apareceu uma mão invisível numa festa que ele fez. O cara estava na festa, no aniversário dele, comendo e bebendo, todo mundo se alegrando. Só que ele cometeu um erro. Ele pegou os utensílios do templo, que eram de ouro puro, e começou a beber na festa pagã dele com os utensílios do templo de Deus. Deus tinha permitido ele controlar Jerusalém, mas Deus não tinha mandado ele pegar o que era santo e usar para coisas pagãs. Aí está lá com as taças, bebendo, enche a cara, tudo. Aparece uma mão invisível e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Upas. Ninguém sabia o que era. Era línguas. A linguagem era mistério. A linguagem do mistério, ninguém sabe o que é. O mistério que não foi revelado. Chamou os sábios, chamou os mágicos, chamou os feiticeiros, chamou os coisados, chamou a turma toda. E os caras jogam rua, os caras jogam carta, os caras jogam não sei o que, e os caras olham pela água, o cara olha pelo fogo, os caras fazem toda a magia que entendia, ninguém conseguiu interpretar nada. Aí alguém falou assim: mas tem um Daniel aí. Esse homem aí, ele revela. Chamou o Daniel: Daniel, calma aí, vamos ler o que está acontecendo. Daniel disse: não se preocupe não, que Deus vai dar um entendimento, me dê só um dia, uns 3 dias, porque o Deus que eu sirvo revela o oculto e o escondido. Aleluia! E Ele me dará entendimento. Não demorou, Daniel já chegou, o rei já estou com a resposta. Já. O que é? A notícia não é boa, não. É o seguinte: Mene, Mene, é que o teu reino foi pesado na balança. Tekel, o Senhor e o seu reino foi achado em falta, está devendo no cartório. O Pazinho, teu reino será tirado de ti, vai morrer. O que aconteceu? Acabou o reino, e o rei morreu. Quando Deus pesa nações na balança, o negócio é sério. Quando Deus pesou Israel na balança, foi no cativeiro. E se Deus pesar o Brasil na balança? Porque a Argentina já foi pesada na balança, Venezuela já foi pesada na balança. E se Deus virar a balança para o Brasil? Eu acho que ele já está pesando. É um tempo de balança para as nações. Mais uma: este é um tempo de templo e casa. Diga: templo, templo e casa. A igreja precisa entender isso. Este é um ano de templo, também é um tempo de templo e de casa. Templo e casa. Templo e casa. Isaías 22, 22 é algo que o Senhor tem falado para esses. Olha que interessante. Aqui está um segredo. Fevereiro é o mês 2. Olha que interessante. Fevereiro é 2. E segundo essas pessoas, no mês 2, no dia 22, Deus alinha as profecias. Que interessante. 2, 22. Esse 2 que aparece, esse 2 que aparece 3 vezes, 3 é um número da triunidade, 3 é um número divino de alto nível. Segundo eles, Isaías 22 e 22 é uma palavra profética para o nosso tempo. Aliás, quando eu falei aqui sobre aquela semana de domínio, eu usei
algo semelhante. Isaías 22, está aqui embaixo, não sei se você consegue ler. Deus disse assim: porei sobre o ombro dele a chave de Davi. Lembra, nós falamos sobre isso do domínio. O que é domínio? Né? Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Portanto, por isso que ele fala de portas abertas, mas ao mesmo tempo fala de templo e de casa. É um templo onde sua casa precisa se tornar, de fato, um lugar de Deus. Uma célula, cultos, adoração, orações, músicas sadias, ambiente consagrado a Deus. O templo, precisamos estar no templo, juntos em comunhão nos cultos, também aumentando o número de templos, no que diz respeito à nossa igreja. É um tempo de templo e de casa. Próximo, este é um tempo de decretos espirituais. Gente, fica um pouco cansativo, porque é muita coisa que tem que falar, mas eu tenho que falar. Mas eu já estou encerrando. Este é um tempo de decretos espirituais. Uma das coisas interessantes é que a gente começou em tabernáculos fazendo um decreto, sim ou não? Sim ou não? Fizemos aquele decreto, certo? Vamos lembrar alguns decretos antigos da nossa comunidade. Qual é o primeiro? Lucas 1,37. Geralda, que nos trouxe de volta, ela levanta as mãos. A nossa profeta e intercessora, profeta também intercessora. Porque para Deus nada é impossível. Esse é um dos decretos mais antigos da nossa comunidade. Tem mais um, Marcos 9:23. Ao que Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Você vai ter que começar a decretar essas coisas esse ano. Mas tem mais um decreto que Deus falou com a gente de forma poderosa por muito tempo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Esse texto foi profetizado, falado, mudou o destino da nossa igreja. Decretos antigos precisam retornar. Tá? E outra coisa, este é um tempo de alianças estratégicas. Sobre isso a gente precisa falar depois. Mas este é um tempo de alianças estratégicas. Anote isso, não esqueça. Olha, este é um ano, este é um tempo que eu preciso fazer alianças estratégicas. E não apenas descobrir alianças estratégicas, também rejeitar alianças que não servem, que não serão benéficas na minha vida, que serão apenas para roubar meu tempo, minha energia e meu dinheiro. Nós vamos encerrar com o decreto desse ano. Ele é pequeno, ele é grande, na realidade. Você não vai conseguir repetir comigo. Se você puder fechar os seus olhos para ouvir a minha voz e repetir, aí você vai entender. Depois eu posto ele nas nossas redes e você, pelo menos por uma semana, 7 dias, você decreta ele todos os dias. Lê em voz alta. Escutou? A partir de amanhã você lê ele. Ah, porque 7? Porque 7 é o número de Deus, não é a conta do mentiroso, é o número de Deus. 7 é o número do perfeito, do que é completo. Então durante 7 dias você vai falar. Você vai ler no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp. Você vai ler e você vai falar tal, em voz alta. No banheiro, escondido, ninguém te ouvir, não precisa de ninguém te ouvir. Mas você tem que falar, não é pensar. Feche os olhos e repita comigo: cremos em Ti, ó Deus eterno. Cremos em Ti, ó Deus eterno. Que age e fala. No meio das estações. E revela os Teus tempos. E os Teus propósitos ao Teu povo. Cremos que o Senhor fala.
abala tudo que não é permanente e substitui por aquilo que não pode ser abalado. Cremos no teu reino, no teu domínio, na tua palavra e no teu amor por nós. Nos sustentamos em tuas promessas e recebemos as tuas provisões. Recebemos com fé as tuas palavras reveladas e as regaremos em oração todos os dias. Cremos no novo que o Senhor faz no meio dos tempos e também no mundo. Nos dispomos a crer e a cumprir a tua vontade. As nossas bocas se abrirão em concordância com a tua, neste tempo que nos dá. Neste tempo que nos dá. Em nome de Jesus. Yeshua, o Senhor. Amém.